Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje, como sempre, mais uma história que nós vamos compartilhar aqui e eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês, porque toda história, todo ser humano tem uma história que pode colaborar para o seu crescimento, para a sua transformação e, claro, produzir grandes reflexões. E lá, logo de pronto, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aqui os comentários. Não se esqueça do like e compartilhar muito esse episódio, porque isso você vai estar manifestando seu apoio a esse projeto que tem por objetivo maior propagar e praticar o amor universal, cultura de paz e, acima de tudo, uma sociedade melhor. Então vamos para mais um episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Clara Lambert, estamos começando mais um episódio, espero que a sua semana esteja sendo muito boa. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial, que é o Thiago Ciero. Thiago, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Estou um pouco nervoso, eu confesso. Mas meu nome é Thiago Ciero, tenho 36 anos. A gente costuma falar da profissão, né, quando a gente se apresenta, mas sou designer, fotógrafo e aventureiro, né? E também posso contar um pouco aqui da minha história, também da minha vida iniciática dentro de uma ordem. Acho que é bem interessante, tudo isso tem a ver aí. Sim, o Thiago, inclusive, ele é o cara da Explore Club, né? Já falamos muito aqui. Muito. Ó, estou aqui de Explore Club, ele também está de Explore Club. E ele vai contar um pouco também qual a conexão disso, né? Com aquilo que você acredita, tal, e com as suas viagens, as suas aventuras, e conectar isso com espiritualidade, porque não está fora, né? Não está desconectado, está tudo ligado, né? Está tudo de verdade ligado. Mas vamos começar na tua infância. Vamos começar lá o Thiago criança, se você já tinha essa influência espiritual, né? Como que foi a tua infância, como você cresceu? Sim. Então conta um pouco como começa a sua vida aí, como ser humano nesse planeta. Sim. Então eu fui criado numa igreja evangélica pelos meus pais, meus dois, né? Meu pai e minha mãe eram evangélicos, então sempre tive um contato muito forte com a questão da religião, a religião cristã, né? E ao mesmo tempo, até de formação, minha mãe é professora de educação artística e música, então a arte sempre esteve ligada. Meu pai teve alguns trabalhos, mas como grande hobby dele eram as aventuras, né? Então meu pai era guia de montanha, era escalador, enfim, caving, né? Que era tipo de caverna. Sei. Então, junto com meu pai, da parte da aventura, minha mãe da parte das artes, e os dois sendo religiosos, né, dentro da igreja cristã, me formou, digamos assim. Porque eu carrego muito dessas três características, digamos assim. Porque com essa formação religiosa, sempre foi muito forte para mim a questão espiritual. Eu ainda não dava esse nome necessariamente, muito a questão religião, mas a religião cristã sempre esteve presente durante todo esse período na minha vida. E a aventura e a fotografia, o design como um todo, que é onde foi minha profissão através da arte da minha mãe, né? É muito legal essas conexões, porque você tem um pouco de cada um deles, né? E um pouco do gostar de cada um deles. E claro, também, né, as habilidades que cada um deles, de certa forma, se apresentou para você, né? E aí você, então, cresce dentro de um lar cristão, né? E como a gente sempre fala que essa base é muito importante, né? Não importa qual religião, qual filosofia, mas essa base familiar é muito importante na vida de um indivíduo, né? E isso deixa aí características. E aí você cresce, então, dentro de uma comunidade cristã, e como que isso vai acontecendo, esse teu despertar olha, esse Thiago aqui, o Thiago Ciero, ele precisa de um caminho espiritual. Como que isso começa a se desenhar na tua vida? Sim, é bem interessante porque nessa religião específica, eles têm, vou chamar de como fosse um escotismo, os escoteiros, tá?
Então, além da religião, eu tive esse contato com a natureza muito próximo através da própria religião. Ah, tá. Não só porque meu pai, no caso, tinha esse gosto como hobby, mas ele também foi apresentado para o mundo da aventura, vou chamar assim, através da religião. Então, é interessante que essa caminhada foi assim. Então, se misturou muito a religião, já tendo um contato e um ensinamento de o contato com Deus através da natureza, já existia, não de forma talvez tão filosófica ou esotérica, mas religiosa mesmo. Então, isso juntou na minha vida. Então, inclusive, nessa caminhada, eu como adolescente, tive muito contato com outros adolescentes, né, tendo a mesma ideia. E muitas vezes, até um certo momento, eu me tornei liderança de outros adolescentes. E a gente fazia muito acampamento, né, levava muito para fazer trilha. E esse contato com a natureza, eu vi, como igreja, né, a gente trazia muita gente de vários bairros, vários lugares, inclusive mais simples, mais pobres de São Paulo, e isso fazia um trabalho mais social. De levar, hoje eu não vejo muito isso hoje, mas sim, tem vários tipos de trabalhos sociais, mas um social que leva contato com a natureza é um pouco mais raro. Né? Então a gente levava crianças que às vezes, inclusive, não tinha os contatos com os pais, ou não tinha muito o que comer, inclusive, a gente levava para acampar. E lá, inclusive, ensinava a fazer a própria comida, ter o contato, porque a gente, inclusive, criava móveis de madeira com bambu, fazia exercício com bambu, né? Fazia a própria cabana, no caso, a barraca, que chama de bivac, para dormir. Então, as crianças desse meio tinham muito contato com a natureza e eu era um privilegiado, porque eu também comecei a ensinar as crianças dessa forma. Então, minha caminhada com o contato com a religião e a natureza estava muito intrínseca nesse sentido. Que legal. E essa filosofia, né, que seria um escotismo, como se fosse um escotismo, ele nasce dentro dessa religião que você estava ligado, como já uma proposta de doutrina, uma proposta de fé. Como que surge isso? Né? Foi uma herança do escotismo introduzida dentro da religião? Qual era o sentido dessa proposta dentro dessa religião que você seguia? Não vou lembrar exatamente o detalhe histórico, claro, mas como é uma religião protestante vindo de origem dos Estados Unidos, então teve um contato com o escotismo. E aí, nessa origem dos Estados Unidos, se tinha essa cultura, porque a cultura, pensa assim, né, bem básico, mas antigamente não tinha videogame, né? Não tinha muitas distrações para as crianças. E a cultura americana é muito mais incrível, até que eu faço parte assim, desse meio. A cultura americana e europeia, ela tem um contato com a natureza muito diferente da gente. Apesar de, no Brasil, o que é uma contraditório, no Brasil a gente tem uma natureza vasta, incrível, mas a gente não tem a cultura de usufruir dessa natureza, inclusive de forma consciente, né? Então não tem estrutura de turismo e tal. Então nos Estados Unidos sempre houve os parques nacionais têm uma estrutura, então sempre houve essa cultura de ensinar crianças a sobrevivência, né? Sobrevivencialismo, a práticas, a brincadeiras que envolvem a natureza. E aí, como uma religião protestante americana, ela trouxe essa origem também. É interessante porque, por exemplo, os Estados Unidos e Europa também, mas esses parques nacionais têm estacionamento até para os trailers, né? Aquelas viagens que a família inteira vai, e aí deixa estacionado, aí aquela pesca com o filho, com a filha, o acampamento, fazer fogo, o marshmallow lá, né? Que vem dessa coisa na fogueira ali. E é uma fala interessante a sua, né? Porque o Brasil é um espaço natural de todo tipo possível, né? De ecossistema. A gente tem aqui uma realidade incrível e tem uma série de dificuldades, acesso, segurança. Até estrutura que não tem, né? Estrutura, né? Em todos os aspectos, né? Sim. Estrutura em todos os aspectos. E esse contato com a natureza, eu acredito profundamente da importância desse contato por uma questão de crescimento, de meditação,
né, de crescimento pessoal, Exatamente. contato com o sagrado. Isso. Né? Tanto que aí, dentro da mesmo, sendo uma religião protestante e cristã, é óbvio que vem o contato com Deus através da natureza, isso não, se vê como uma doutrina. Tá. Só que existe uma questão até mais de moral, né, para uma formação de indivíduos. Tá. Então, se usa a natureza, aí a prática, não só ir lá na natureza e ver, tipo, contemplar, legal. Mas a questão do sobrevivencialismo, vou usar essa expressão. Tá. Por quê? Porque é ensinado para as crianças como faz uma fogueira, Tá. entendeu? Como que purifica uma água. E isso forma o indivíduo em vários sentidos. E também, como você vai surgindo hierarquias, isso você vai formando o indivíduo também a ser liderança de outras crianças, de ensinar outras crianças. Então, isso vai formando o indivíduo como um todo. Se tem o fogo do conselho, que é ter as meditações, no caso, os cultos, com a natureza junto. Então, por isso que não é só aleatório, né? Tem um propósito, sim, dentro da religião. Que legal. E isso você carrega com você até hoje? E aí eu carrego até hoje. Aí de uma forma bem diferente, né? Não institucional, né? Mas essa formação para mim foi fundamental, porque na natureza hoje em dia ela é muito instagramável, né? Tudo é instagramável. Então o que eu vejo, né? Dentro do meu meio. Então muitas pessoas buscam a natureza, inclusive porque dá like. Hoje é desse jeito. Inclusive a natureza, e às vezes é um riozinho do lado, mas as pessoas conseguem deixar bonito de uma forma e aquilo se torna um conteúdo, né? Uhum. E na minha ideia, da forma que eu fui criado, é para esse contato espiritual. Eu ia falar uma outra coisa, mas continua que eu leio. Não, legal. Agora, Ciro, você fica nessa religião, né, nessa instituição, até quantos anos? Lembrei que eu ia falar e vou continuar disso. Tá, então vamos lá. O que acontece? Aí falei dessa questão instagramável. Uhum. E só que a natureza, e viver no esporte, na natureza, um trekking, um montanhismo, não é tão bonitinho assim. É perrengue. Você vai fazer um trek na chuva. O que acontece? Você vai conseguir acender uma fogueira? Não vai. Então, a questão de você também ter esse contato com a natureza, sujar as mãos de barro, literalmente, faz a gente criar mais resiliência, faz ter um respeito maior com a natureza e assim com o outro. Porque você está numa montanha no meio do abismo. Não dá para ficar brincando lá, empurrando o amiguinho. Então, todo esse ciclo é importante para ter um porquê de usar o esporte da natureza, no caso esse escotismo como exemplo, para a formação do indivíduo. Então, por isso que eu lembrei, comparando hoje como se vê a natureza ou como as pessoas querem usufruir da natureza, né? Tá. E fora a mercantilização da natureza, exatamente, né? Não só pelo like. Tá para servir para sua função de tirar uma foto bonita. Se, nossa, fiz todo esse caminho para estar sem folha na árvore. Você fala, nossa, e agora? Como eu vou postar essa foto? Então, é mudar essa perspectiva, né? E também, assim, hoje se fala mais sobre a questão sustentável, né? E ecologia. Mas na época não se falava. O contato de natureza era por ser legal e por ter essa formação humana. Não era só para proteger a natureza. Mas desde sempre era ensinado o quê? A gente fazia esses acampamentos, não podia deixar negocinho lá sujo, nada. Tinha que deixar tudo no lugar. Né? Se fizesse uma fogueira, tem todo um esquema de como fazer isso de forma segura e depois de como deixar isso como estava antes. Então não era de forma... aí sim é o que a Ana falou hoje. Se tem a divulgação, às vezes, de uma trilha ou de algum lugar, mas não se tem essa educação. Então, a gente vê, infelizmente, hoje, muitos lugares incríveis no Brasil que está se tornando muito sujo, com muita pichação, né? E isso vem estragando. Então, é diferente você ter uma educação para usufruir da natureza, né? Não usá-la, o que são coisas diferentes, né? E quando sai na mídia um determinado lugar... De repente, aquele lugar... Desculpa, gente. Aquele lugar vira... Lota. De gente. Aí é sujeira, é agressão ao meio, né? E isso muda o sentido que aquele espaço deve exercer. Exatamente. É o impacto que a gente está causando ali, né? Exatamente. Agora... Voltando para a pergunta lá, você fica nessa religião até quantos anos?
Até mais ou menos meus 26 anos. Tá. 26, 27 anos. Ou seja, você teve um período de formação desde a sua infância, adolescência e já idade adulta, exatamente, né? jovem adulto. Jovem adulto. E você exerceu de forma integral dentro desse espaço, né? Sim. Sempre foi muito... eu sempre fui muito... Minha família toda, na verdade, tanto pais, tios, sempre foram muito dedicados a lideranças, né? Em diversos meios. Então, por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela era regente do coral. Ela, por ser música, então, ela criava músicas, né? Dirigia bandas. Então, a gente tem sempre nesse meio. Meu pai, dessa parte do escotismo, também na parte de filmagem. E aí entra o outro assunto, que através também do meu pai, não só da minha mãe, que é da arte, veio a fotografia, porque ele fazia filmagem dentro da igreja. Então, a minha formação, como eu vivia e respirava dentro desse ambiente, né? E foi gostoso, era um período bem legal mesmo, que foi de formação de caráter em vários sentidos, né? De valores e tudo mais. E desse falou até meus 26 anos. Eu acho que sempre fui muito questionador em alguns pontos, né? Mas existia uma questão que eu sempre senti de alguma forma, que a questão da religião, né? Existia algo a mais. Sempre senti que, assim, isso aqui é super legal, super importante. Foi lá que eu encontrei, né, a questão e... tanto a prática, tanto a ideia, né, o ensinamento do amor de Cristo, né, tudo. Então, e eu me apaixonei por esse tema. Tá. Então, até inclusive com as crianças, os adolescentes, eu era o cara que falava muito disso. Até era conhecido, os caras brincavam, o Thiago do amor aí, porque de todas as mensagens que me ensinaram da infância, dentro da religião cristã, a que fez mais sentido, e parece óbvio, mas não é. Né? Porque algumas pessoas se agarram em outros pontos que tem a ver com, enfim, experiências de vida ou crenças. No meu caso, foi muito impactante essa mensagem desde criança. E aí aquilo eu usava no bom sentido. Eu ensinava e tentava trabalhar e tentava aplicar na minha vida. Então essa questão do amor de Cristo foi muito impactante para mim, assim. Mas teve um período que parece que o amor de Cristo, eu vou usar uma expressão assim, eu sentia um transbordar tão grande que passava da própria religião. Transcendia. Tá. E aí foi uma das primeiras coisas que eu nunca tinha parado para ver essa distinção. Mas eu vi assim, religião e espiritualidade são coisas diferentes. São próximas ou iguais ou diferentes. Enfim, na minha cabeça, uma prática espiritual estava sendo... comecei a entender de como diferente de fazer parte de uma instituição religiosa. Ou de uma religião, inclusive, nominal como cristã. Ou como existem outras, né? E aí foi quando eu começou a trabalhar... Eu também tenho um ponto muito importante, que eu comecei a fazer terapia com 20 anos, né? Então, tenho 36, faz 16 anos que eu faço terapia. E aí entrou muito na minha vida o autoconhecimento. E aí o autoconhecimento, ele entrou, primeiro, através das próprias... da arte, da música, pela minha mãe, através da natureza, através da religião. Mas na terapia veio um autoconhecimento mais interior, mais comigo mesmo, assim. Sem as influências, assim. É eu, e aí tentar me entender tudo que aqui, toda essa bagunça interna e tudo mais, ainda naquela fase da mudança da adolescência para a vida adulta. E aí foi quando essa ideia de, tipo assim, poxa, o amor transcende as religiões, inclusive. E aí veio uma busca sobre ter uma prática espiritual, não apenas ter só uma religião mais. Essa foi minha mudança de chave, assim, eu preciso buscar uma prática espiritual, não uma religião. Que a religião não me bastava, de alguma forma. Entendi. E aí essa prática espiritual, ela tem muito a ver com o autoconhecimento, de fato, e essa ideia da espiritualidade como... a sua existência, a existência humana. Exatamente. Né? E aí isso não está ligado à religião A, B, C ou D. Né? Isso tem a ver com existência humana. Né? É aquela velha e boa pergunta: quem sou eu? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Né? Que é uma questão muito existencialista, filosófica, mas a gente precisa fazer essas perguntas, né? Isso é importante. E quando você, nesse combo de influências, né? Porque você é resultado desse combo de influências, você acaba exercendo profissionalmente também uma carreira
que dialoga com tudo isso, Sim. né? Então, conta um pouco para todo mundo que está nos assistindo aqui, como que você foi constituindo essa conexão entre a sua carreira, o seu trabalho e essas suas crenças. Sim. Foi até assim muito fácil. Às vezes eu vejo alguns adolescentes hoje com 18 anos, eu saindo da escola preocupado, o que eu vou fazer? E eu, de uma forma automática, no colegial ainda, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que era no colegial aí, você já mais ou menos indicou o seu tempo, né? Sim. É que você já falou a idade lá atrás, né? Nossa, não existe mais. Não existe mais. Ensino médio. Eu nem sabia. Então você é da época do colegial. Eu não conhecia no termo. A Ana já fez ensino médio. Ela não fez colegial. Mas enfim, desculpa ter atrapalhado, mas eu não queria deixar essa. Tinha 8 anos, não era o 9º ano, né? Não, era a 8ª série. 8ª série. É isso aí. Esse é dessa época aí. Mas a linha que a gente estava falando sobre a profissão, né? Isso. Eu sabia que eu queria alguma coisa com arte, né? E aí sim, profissionalmente fui ver nas faculdades quais eram os cursos que tinha a ver com isso. E uma deles era o design, né? E design, aí entra publicidade, entra marketing, mas eu queria fazer design de fato. Então foi muito tranquilo para mim. Eu saí do colegial, do ensino médio, direto para a faculdade fazer. Tanto que eu comecei a faculdade com 17 anos, muito cedo. E aí olha que interessante, através da religião, na religião, eu já exercia a minha função de design na religião. Então eu fazia os cartazes do culto, eu fazia aquilo. Então eu já trabalhava na igreja com o que eu gostava. Tá. Então quando eu entrei na faculdade, olha que interessante, eu tinha já uma experiência que a maioria não tinha. E eu entrei no mercado de trabalho também na sequência. Eu entrei na faculdade, no mercado de trabalho, na profissão que eu queria, tive esse privilégio mesmo. Por quê? Porque a religião me deu uma base de eu exercer minha profissão, antes de saber que era minha profissão, né? Exercer meus gostos de hobbies, etc. E minha prática espiritual. E aí o trabalho foi muito fácil, porque logo eu entrei na faculdade e logo comecei a trabalhar. E aí a minha carreira foi... aí foi, assim, tem um longo caminho aí, mas hoje tem uma carreira bem consistente em relação a essa área de design. E dentro do design é muito comum usar a fotografia. E aí, como fotografia, eu sempre tive como um hobby. Eu tive até uma resistência sempre de ter ela como um trabalho, uma profissão. Não queria misturar tantas coisas, mas sempre misturei, é normal. Mas aí veio também muito a fotografia, e aí entra as viagens com a natureza e tudo mais. Então, mas esse trabalho do parte do design, né? Da arte. Ciero, nós sabemos que você teve um trabalho fotográfico, um projeto que você fez em que você tirava foto das pessoas, não foi? Sim. Você pode contar pro pessoal que está assistindo como que foi esse projeto? Porque eu acho que é bem interessante. E eu quero emendar nessa pergunta, qual a conexão desse projeto que a Ana citou com esse processo de caminhada espiritual? Se teve conexão, se você entende que teve conexão a sua caminhada espiritual com esse projeto fotográfico de ir à rua, né, e mostrar, retratar, dar sentido, né, àquelas pessoas. Sim. Conta para nós. Porque assim, quando eu comecei na verdade, como eu falei, o design veio como profissão e eu vi literalmente uma carreira. Mas a fotografia, eu tive o contato com a fotografia de documental. Então, assim, quando eu vi Bresson, Carter, aquilo me chamou muita atenção, porque não era só a questão estética que eu estava acostumado no design. Existia uma mensagem por trás muito forte e também muito ligado à história, documentar uma história. E a gente tem, assim, um dos maiores fotógrafos documentaristas é brasileiro, que é o Sebastião Salgado. Então, quando eu tive contato com as primeiras fotos do Sebastião, aquilo, assim, foi incrível, assim, para mim. Então, eu sempre me interessei pela fotografia, mas muito documental. E aí eu sempre... O que eu posso documentar, literalmente? E eu queria documentar a história de pessoas. Conhecer pessoas. Ir pra rua e ter esse lado. E isso liga com a questão da pergunta do Marcelo em relação à espiritualidade, por conta do que eu tive de ensinamento do amor de Cristo. E a questão que você vê muito ódio, muita violência. E aí eu queria experimentar um pouco disso na rua de fato. Porque a religião também ela faz um trabalho também de blindar em alguns sentidos, né? E nesse trabalho, o que eu me propus? A ir para a rua e tentar fotografar pessoas comuns. Tanto moradores de rua, literalmente, tanto trabalhadores. Eu tentei trabalhar muito dessa forma. E conhecer as histórias deles.
né? E tentar, inclusive, deixar, aí sim, trazer uma estética para essa foto, para valorizar essas pessoas. Tá? Então foi esse trabalho. Eu fiz durante algum tempo, mas um que foi muito intenso foi logo após a pandemia. Assim que terminou a pandemia, estava terminando, a gente estava ainda, já era 2021, né? Já estava naquele, já tinha a vacina, né? Já estava começando. Eu lembro, eu gosto muito de ir no centro, né, de São Paulo. Hoje está um pouco mais complexo de ir, mas ainda na época na verdade já estava bem diferente, né? No centro de São Paulo, no Teatro Municipal, né, naquela região, e conhecer histórias. E aí, assim, existe um desafio muito grande, porque você tem, imagina como que, você não pode chegar e tirar foto da pessoa de forma mais imatura, lá atrás, eu era tipo, ficava escondido e tirava foto das pessoas. Eu já levava xingo, levei pedrada, porque, tipo, aí depois eu fui amadurecendo, falei assim, poxa, por que eu não, até por vergonha e tudo mais, então, por que eu não posso conversar com a pessoa, conhecer a história dela e aí sim tirar uma foto? E isso começou a mudar a minha visão de fotografia documental. Era por pura inexperiência que eu estava fazendo. E aí isso trouxe, assim, me trouxe histórias incríveis, né, e situações incríveis que eu pude vivenciar. E aí tem essa conexão com a espiritualidade, porque você tem você vê o lado humano das pessoas. Você vê a pessoa como ela está vestida, como ela é fisicamente, ou o que ela está fazendo como um trabalho, ou porque ela está morando naquele local. Você só tem a imagem tem um julgamento rápido. E quando você e a fotografia me trouxe essa ideia de aproximação. Pela fotografia tinha um motivo para falar com a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Poxa, posso tirar uma foto sua? E aí isso quebrou uma barreira para eu conhecer a história. Mas muito mais importante do que a fotografia foi esse contato com pessoas que durante o meu dia a dia eu ia passar e eu ia julgar ela ali só vendo. E a fotografia fez eu conhecer pessoas. E aí histórias que eu posso contar uma rápida que, por exemplo, uma pessoa que estava morando na rua, eu vi que era um menino jovem, e aí nessa de conversar e conhecer a história dele, ele era da Bahia, ele teve uma promessa de emprego, clássico, né? E veio para São Paulo. Só que não era nada do que era um golpe, não era nada do... Ele deu uma grana para uma pessoa, veio para cá, aquela coisa toda, não era um golpe. E ele ficou aqui em São Paulo sem poder voltar para Bahia. Clássico. E aí nessa a gente conversando, eu conheci essa história. Então ele tinha lá família, ele tinha filha, ele tinha perdido o celular, aí toda a história que vai acontecendo na rua é complexo, e tem muita história que você fica desconfiado, mas no caso dele eu vi que, nossa, era muito real, né, era muito interessante, e ele estava assim, eu só quero voltar para minha família. Eu só quero voltar para minha família. E eu tô morando na rua, mas lá eu tenho casa, eu tenho tudo. Eu só quero voltar para Bahia. Tipo, não tem sentido o que eu tô vivendo aqui. Foi por um acaso, foi um acidente e eu tô aqui na rua. E ele falou, quantas pessoas eu tô pedindo uma passagem para Salvador, não lembro se era Salvador, para Bahia, e ninguém me dá, porque eles olham e falam, não, não quer trabalhar, não sei o quê. E no caso dele, não. Ele falou assim, eu literalmente tomei um golpe, só quero voltar para minha família. Então esse é um exemplo. E histórias como essa, como a gente escuta muito, se você for para as rodoviárias, você escuta muitas histórias, né? E aí a gente, infelizmente, você começa a ficar frio diante de algumas situações, porque de fato você não sabe se é real, se é verdade. Mas dentro dessas histórias existem muitas que são verdadeiras, né? E aí a gente acaba cometendo muitas vezes o erro, se é que a gente pode dizer que é erro, porque também a gente está vivendo num mundo Brasil, né? Região metropolitana, São Paulo, grandes centros, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os grandes centros, né, urbanos, uma violência que nos coloca nessa posição defensiva, né? De você se resguarda. Então é uma dinâmica social que nos distancia muitas vezes da realidade e de verdades por medo, né, da violência. Só fazendo uma indicação em relação a esse tema, tem um livro que eu gosto muito, que é A Vida que Ninguém Vê, que é da Eliana Brum, e ela é uma jornalista, assim, incrível.
quando você pensa em jornalista que vai além, é ela. E esse livro é muito interessante porque ela tenta trazer histórias que não viraram notícias de pessoas que não são consideradas boas o suficiente para estar num jornal, entendeu? Incrível. E ela vai e ela conta a história dessas pessoas, que ela encontra, alguém na rua falou de uma história de uma pessoa que é muito único. E a ideia dela é provar que não existem vidas comuns, que cada um tem uma vida extraordinária. Então, esse livro vale muito a pena, é curtinho, ela tem uma escrita incrível. Então, é A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Só cortei aqui. Vale indicação. Muita. Mas se a gente trocar em miúdos, né? Eu acho que o próprio projeto 1818, ele tem muito a ver com isso. Porque a ideia é conversar com pessoas, né? Como eu, como a Ana, como o Leandro, como o Diego, né? Que está aqui no estúdio. Nós não queremos grandes estrelas, sabe aquela ideia de só quem tem conteúdo, quem é famoso, né? E nem sempre essa verdade, ela é verdade, né? Mas a ideia de você dar voz às pessoas, para mim, é algo objetivo, que é fazer com que o outro exista. Então, porque a tua história, ela é única. Né? Não é igual a minha, não é igual a da Ana, não é igual a ninguém. É a sua história. E eu acredito muito que todo mundo, na sua história, tem algo a nos ensinar. Né? Por isso que o ouvir é muito importante, né? E o podcast, ele eu acho que, principalmente o podcast, lá quando nós começamos, lá atrás, que era só áudio. Só áudio. Ele exigia até uma atenção maior, né? Sim. Porque o vídeo você está olhando ali, para quem é visual também é muito importante, né? Escuta, tem gente que só escuta. Mas o podcast, ele tem um papel importante, eu acho que hoje também na sociedade, como ele é formador também, né? E esse seu projeto de ir à rua é sair da sua zona de conforto, né? Porque você sai da sua zona de conforto e vai tentar compreender histórias que não fazem parte absolutamente nenhuma da tua realidade. Nenhuma da minha realidade. E aí, olha que, né, paradoxo. Através de você conhecer mais histórias do outro, você se conhece. Esse é o grande segredo por trás. Porque, como eu falei, o meu intuito nunca foi fazer só uma foto esteticamente bonita. Era conhecer a história, mas também conhecer a história das pessoas e não, né? É só uma informação. Eu conheci o que eu conheci demais era refugiados, e são histórias incríveis, porque e aí eu volto no que eu tava falando, mas assim, por exemplo, de conhecer o pessoal tava um rapaz, por exemplo, tava vendendo fruta, e aí nessa da conversa dele ele falou assim: poxa, eu tô um mês só no Brasil e eu era médico no meu país. Na verdade, não, médico é uma outra história. Eu era bancário no meu país. E nessa de conversar com ele, eu lembrei de um amigo que tem um contato num banco e ele conseguiu uma entrevista de emprego, por exemplo. Então não é só ouvir a história. Aqui a ideia não é mostrar assim, de ajudar ou não, enfim. Mas você terminou a história lá do menino da rodoviária, eu consegui o dinheiro da passagem dele. E aí eu fui com ele até pegar o ônibus. E eu esperei ele entrar no ônibus para ver se a história era verdade. Ele entrou no ônibus. 2 dias depois, né, que é mais ou menos o tempo de viagem, o pai dele, e ele me mandou mensagem, ele me ligou de vídeo. Depois o pai dele mandou um áudio me agradecendo de uma forma, né? E foi através desse trabalho, da fotografia. E não é por, né, não tô contando essa história para mostrar por vaidade. É mais que o que eu faço com essas informações. E aí, voltando para casa, e aí você fala, poxa, aí sim vem a reflexão interna, né? Ele só queria voltar para a família. Ele estava numa situação de rua que a gente geralmente julga e tinha um porquê. Uma coisa que me faz ter assim, muita reflexão é que a gente sempre tem um porquê por trás de tudo. Sim. E das histórias das pessoas. Nada é por acaso. Inclusive, as atitudes, né? Que aí pode ser, óbvio, julgadas por vários motivos, mas sempre tem um porquê. Pode ser boas ou ruins, tem um porquê por trás. Sim. E às vezes a gente quer ficar só no raso, a gente não quer saber o porquê e quer julgar aquela situação ou a pessoa só pela primeira camada. Então esse trabalho me fez me aprofundar no porquê daquela história por trás. Né? Poxa, a pessoa sai do país por causa de uma guerra. E aqui... ele é detentor de um conhecimento incrível,
e não pode exercer a profissão dele. Isso pra mim é tipo assim, aí quando a gente olha, a gente só vê um vendedor de X coisa. A gente olha isso, mas ele tem uma história gigante por trás. Sim. Então isso sim, me traz muita reflexão interna de olhar, aí sim, né, a gente vai fazendo reflexão de olhar pra nossa vida como um todo, né? Poxa, olha que aí você vem, a natureza faz isso comigo toda vez que eu vou fazer uma trilha, me faz o mesmo efeito. Primeiro o agradecimento do que eu tenho, da saúde que eu tenho, Exato. né, de fisiológica. Sempre isso, o país, querendo ou não, com todos os problemas que existem, as condições que eu tenho, e o país que eu vivo, que não, por exemplo, no caso desse, comparando a guerra, por exemplo, né, um país que não tem esse problema. Então, tudo isso, sim, faz a gente se olhar e ser mais agradecido, né? Sim. Ciero, onde as pessoas podem encontrar essas fotos? Elas estão disponíveis? No meu Instagram tem essas fotos, sim. Passa o arroba só pro pessoal que estiver ouvindo. É @Thiago com TH, Cieiro com S. É S-I-E-I-R-O. Tá. Bom. Então é @Thiago com H, Cieiro com S. Cieiro com S. Muito bem, mas vai estar aqui, ó. Todo mundo tá vendo aqui, né? Nas Sim. inscrições. então, Nosso produtor /chefe. o nosso Vai produtor /chefe Leandro Zermiani, que também é fotógrafo, Sim. viu? Você Isso é sabe verdade. disso. Ele é uma pessoa de muitos talentos, Inclusive, né? muitos talentos. Quando bater 5.000, se ainda não tiver batido, quando a gente publicar esse vídeo, É. ele vai vir aqui e vai tocar. Ele tá negando, mas ele vai. Então, pessoal, 5.000 inscritos, ajuda a chegar isso rápido, pra gente poder ver o nosso produtor /chefe tocando aqui. Exatamente. Para quem não Violino. sabe, nós temos, eu e o Leandro, 2 livros publicados, né? De fotos do Leandro e textos do Marcelo. Então, foi uma linguagem um pouco diferente aí, mas foi uma conexão muito, muito profunda. Foi muito Que é o legal. Observador Sonhos e o Observador em Terras Latinas. Também, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que a gente vai dar um jeito de conversar entregar. isso. É isso. Bom, Ciero, então, diante desse cenário todo eclético, de várias possibilidades, tudo isso se conecta ao teu caminho espiritual hoje. Sim, Você compreende isso e você faz essa leitura. 100%. Né? 100%. Primeiro por como a fotografia, primeiro essa conexão com as pessoas, né? Não tem um caminho espiritual, é muito fácil, digamos assim, a gente querer se fechar num quarto pô, eu sou religioso, eu sou espiritualista e tô aqui. Mas quando você tem um contato verdadeiro com as pessoas, quando você passa raiva, quando você tem dúvida, quando você pratica o amor de verdade. Quando é tentado, né? Exatamente. Ou é tentado. Tudo isso é a prática espiritual, né? Então, até já vi alguns textos ou pensadores falando sobre assim, o amor de Cristo, né? Só que amar o próximo ou amar, de repente, um parente é mais fácil. Amar um desconhecido que é a questão. Então, esse trabalho da fotografia, da arte, faz essa conexão desse exercício, né? Desse olhar para o outro diferente do que eu poderia se eu estivesse no meu conforto. Sim. Né? Porque tudo isso gera um desconforto, né? Você falou uma coisa agora, que pode ser que eu seja julgado por isso, mas esse amor ao próximo é o que eu tento todos os dias, com todas as dificuldades que são impostas no nosso dia a dia, para que a gente não faça isso. Mas é um exercício que eu avalio internamente a todo momento. Mas eu quero transferir isso para o pet, para o cachorro, né? Que eu tenho os meus, você tem os seus. 4. Você tem 4, eu tenho 2, né? Nós temos 2. Mas eu venho analisando e pensando muito, né? E, assim, você ama o seu cão ou você ama os cães? Às vezes, é tão egoísta essa relação que a pessoa, às vezes, ela endeusa, entre aspas, o seu animalzinho ali, o seu gatinho, o seu cachorrinho, não importa. Mas você ama a espécie canina ali, ou você ama a vida, não importa onde. Exatamente. Porque eu vejo o ser humano, eu posso estar muito equivocado, por isso que eu falei que pode ser polêmico, né? O ser humano, no alto do seu egoísmo, ele ama sempre aquilo que é dele, Então, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão, é o meu cachorro. Mas o amor que Cristo prega é amor a todas as coisas. Eu entendo que é desde da árvore, da folha, do seu
petzinho, do seu cachorrinho de estimação. Tivemos agora há pouco, né? Já faz um tempinho aí, algumas semanas, que aquele cachorro morreu no transporte aéreo. Quer dizer, não é porque saiu na mídia, mas eu fiquei sensível ao que aquele animalzinho sofreu, porque ele sofreu. Sim. Ele sofreu para morrer, não foi uma morte assim... não, ele sofreu. Foi um acidente apenas. Não, ele sofreu. O dono está sofrendo muito, né? O proprietário ali, o tutor, hoje não é proprietário, tutor do animalzinho. Então, ser empático é amor de Cristo, né? É amar a todos como a ti mesmo. E quando a gente fala, dentro da tua fala, eu lembrei muito dessas reflexões que às vezes eu faço e penso sobre a ideia do cachorro, né? Quer dizer, o egoísmo é tamanho que hoje até o animalzinho ele vira um conceito de propriedade, só dele eu cuido, né? E não gosto do outro. Pode ser uma loucura que eu estou falando aqui, mas eu acho que tem muito a ver com a proposta do amor universal, né? De compreender ali de uma forma total o que é esse carinho, né? E você, como já disse lá no começo, o aventureiro, né? É algo que para mim é muito importante. Eu sou da época que quando a gente acampava, ia para mata e etc., e eu fiz muito isso sem barraca, sem nada. Hoje tem até nome chique para isso. Deitava ali no chão e acabou. Punha a coberta em cima e acordava no outro dia, né? Naquele frio danado. Mas não tinha celular, cara. Na minha época eu sou a geração que viveu sem internet, viveu sem celular. Eu não tinha nem telefone na minha casa, fixo, né? Eu fui ter lá, eu tinha 18 anos, dentro da minha casa, telefone fixo, né? E eu ia para a natureza sem consciência total, mas eu ia buscar algo. E eu já compreendi o sagrado ali. Mas é claro, eu não tinha essa totalidade de uma caminhada de uma vida, né? Que hoje eu tento buscar. Esse sagrado, para você, dentro das suas aventuras, do seu contato com a natureza, fala um pouco, o que você sente? Como que é o teu sentir? Eu gosto muito de entender, né, o macro e o micro, né? E na natureza eu me vejo muito pequeno. Eu vejo a dimensão da criação de uma forma, assim, tanto o cosmos, inclusive quando eu falo cósmico, assim, você à noite na natureza, você consegue literalmente ver, né, Via Láctea, ver estrelas que você não vê no dia a dia. Então, só essa contemplação faz uma reflexão do tamanho de eu ali, né, vendo aquilo. Eu não sou nada, sou um grão de areia. Eu não sou nada e sou tudo ao mesmo tempo para esse Criador, né? E você é parte disso, Eu sou parte disso. Mas também traz a reflexão, tipo assim, e eu estava reclamando de não sei o quê. E eu estava chateado com não sei o quê. Aí quando você olha aquela dimensão, fala assim, poxa, olha tudo isso. Eu sou um sopro aqui, né? Então a natureza me traz essa reflexão. Ela traz uma questão também de respeito a essa criação muito grande. E a todos os recursos que ela oferece, né? E não é a questão não é eco chato, não. É literalmente assim, se eu não respeitar isso daqui, eu vou ser engolido. E eu acho que poucas pessoas têm consciência quando você não tem contato com a natureza. E aí você vai ver as enchentes dominando, arrastando em cidades. Você vai ver chuva destruindo tudo. Você vai ver fogo destruindo tudo. Porque a gente não tem mais o temor, num bom sentido, aquela criação. Sim. E respeito a isso. Então a natureza ela sempre me trouxe assim, um respeito muito grande, porque eu tô inserido aqui, mas é ela que domina aqui. Ela que manda literalmente. E é uma criação muito forte. Então isso me traz esse contato. E aí é difícil, né, definir Deus, né, como uma coisa, nem eu ousaria explicar. Mas no meu sentimento, quando eu vejo essa dimensão da natureza, eu não consigo desconectar com a dimensão de Deus. E aí eu faço paralelo muito rápido. Porque da mesma forma, assim, eu vejo essa minha experiência com Deus, digamos assim, através da natureza, me traz o mesmo sentimento de respeito, né?
e de contemplação, mas também de amor muito grande, porque assim, a natureza, ela me permite estar ali. Se eu a respeito, é incrível o que a natureza me dá em troca. E aí entra uma coisa que nas trilhas, no dia a dia, vivendo ali, né, em acampamentos, você tem aí sim, você tem experiências, porque você está aberto e a natureza te dá coisas, né? Aí, né, de forma mais lúdica, como eu estou falando, mas assim, poxa, aí é os sinais que você fala em vários episódios, mas assim, é um pássaro que chega e tem um comportamento que não teria comum. É a chuva que vem no momento específico. É um som. Então tudo isso, a natureza ela vai falando com você. Aí quando você tem esse contato muito forte, eu não consigo desconectar isso com a espiritualidade, com Deus, assim. Tá. E uma coisa que foi legal que você disse, eu não sei, eu me incomodo quando as pessoas atribuem à natureza questões humanas. Por exemplo, teve um tsunami, é a natureza se vingando das ações humanas. Não, o vingar é consequência. É uma questão que é humano. A natureza não está se vingando, ela simplesmente tem o seu equilíbrio. Isso. Porque a natureza me traz muito equilíbrio quando eu estou num espaço natural. E esse equilíbrio, quando ele é rompido, quem rompe isso é o ser humano, né? Que é o agente que interfere ali, na verdade ela não está se vingando, ela está simplesmente se desequilibrando por conta de uma ação que foi sua. E aí depois é vingança. Né? Como se ela fosse... um ser maligno. E olha como tudo você faz para ela pelo menos com a ideia de Deus, né? E aí acontece na relação com Deus muito parecido. Acontece coisas ruins na sua vida, você culpa... Deus ou algumas pessoas falam que foi Deus te punindo por algo. É a mesma consequência da natureza. Você fez suas escolhas, colhe consequências, e é punição. Eu, particularmente, não acredito. Nem nessa ideia da natureza te punindo nós, e nem Deus é um Deus punitivo, por exemplo. A minha visão de Deus é misericórdia, é amor, é acolhimento, é isso, né? Eu não consigo ter essa leitura de um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus cruel, que manda raios, né? Pelo menos é a minha convicção, né? A minha forma de compreender Deus como um ente sagrado, e aí cada um faz uma leitura e o nome que quiser atribuir também, né? Sim. Ciro, foi pensando em todas essas questões da natureza que você criou a Explore. Exatamente. Tá. A Explore veio ali final também da pandemia, né? E eu sentia falta de uma marca que conseguisse inspirar as pessoas a ter esse contato mais próximo da natureza. Porque tá aí, né? A consequência do nosso desconexão com a natureza. Tá aí. Não preciso ficar falando inúmeros exemplos. Mas também foi interessante que pós-pandemia, até tem dados, né, que mostra que a quantidade de gente em parques, em trilhas, aumentou. Porque foi um momento que você realmente tinha as pessoas já têm menos conexão com a natureza. Na pandemia, mais ainda, né? A natureza é muito interessante que vocês vão lembrar que na pandemia, alguns lugares, eu lembro de Viena, tem alguns outros lugares que a natureza foi... É incrível. Sim. Rapidamente. E aí, você vê a ação, né? Um parênteses, a ação do homem. E aí, eu vi que as pessoas estavam buscando fazer mais atividades físicas e na natureza, ou fora de casa. No caso, já estavam cansados de ficar em casa, né? E aí veio a Explore muito com essa ideia de inspirar isso. Né? E tem poucas marcas no Brasil e como a gente já falou rapidamente sobre a cultura de outros países, o Brasil não tem muito essa cultura. E eu vejo que vem crescendo. Tem um ponto positivo aí. Talvez de forma um pouco desordenada, mas vem crescendo a ideia da prática. Aí sim, como falou, esportes é porque é mais organizado. Não é eu pegar em qualquer tênis e chinelo fazer uma trilha. Também ok, mas vocês tenham cuidado, depende do nível que você vai fazer. Você começa a organizar isso. E eu vejo que
essa demanda vem crescendo. Aí sim, como negócio, achei muito interessante a Explore viver. E aí eu não consigo fazer algo que eu não acredito. É uma coisa minha. Assim como fotografia, assim como design, assim como a Explore. Então eu aí sim uni a expertise de criar a moda, a roupa, com as estampas, mais a fotografia. Então se vocês entrarem na Explore, no Instagram da Explore, por exemplo, vocês vão ver fotos de diversos fotógrafos brasileiros em todos os lugares do mundo, né, com os produtos da Explore e tudo, porque eu uni, no final, tudo que eu gosto, a fotografia, o design em si e a natureza, né? Então, a Explore vem disso. E aí vem a missão também, né? E vem a missão. Da ideia da Explore Club, né? Exatamente. Que, inclusive, eu estou vestindo sempre, né? Teve uma temporada longa que eu usei só Explore Club, porque o Ciro estava com a gente aqui também, né? E a gente estava se apoiando lá no nosso início aqui de podcast, né? E olha que interessante, o slogan da Explore, né? Foi bem logo no começo que quando eu criei, use as coisas, ame as pessoas e vive a natureza. Porque é uma crença minha. As coisas estão aí para usufruir, né? Porque também existe uma cultura, muitas vezes, do ao contrário em relação a isso. E eu acho que o grande problema do nosso que a gente está causando na natureza é em relação ao consumo, né? Então, não é só algumas práticas assim, mas o consumo, ele traz um impacto muito grande. Eu vejo no meio da moda, por exemplo, tem fotos aéreas do deserto do Atacama, que eu já tive o prazer de ir algumas vezes, que virou um lixão enorme de descarte de roupa, especificamente. O perigo da fast fashion, né? Exato, que é o período da fast fashion. Então eu criei, até pegando esse gancho, a ideia da Explore é uma marca independente, que a gente chama de slow fashion, inclusive. Então ela traz a ideia de fazer menos peças, né, para poder não ter esse consumo excessivo. E a ideia do use as coisas é para usar, até porque você tem um produto que vai durar mais, você vai comprar e usufruir daquilo, show. Mas em segundo vem, use as coisas e ame as pessoas, não ame as coisas e use as pessoas, que é uma frase, né, peguei esse gancho de uma frase e criei o slogan. Então, e hoje se inverte, você usa as pessoas ao seu favor e ama coisas, a ter mais coisas, né? Sim. E os mais antigos já diziam, né? Caixão não tem gaveta, né? Exatamente. E aí não é você ficar amando as coisas a vida inteira, porque uma hora a obviedade da morte, ela vai chegar para todos nós, né? Então o que vale de legado, eu acho que é aquilo que você ama de concreto, que é o humano, que é todas as espécies do planeta que possuem vida, e isso vai em todos. Lembra das aulas de ciência? Todos os reinos, né? Lembra dessas aulas, né, da natureza, porque onde há vida, né, a gente tem que praticar essa essência do amor, né? E aí, Marcelo, eu falei rapidamente no início que eu sou iniciado, né, de uma ordem. E aí eu vou contar rapidamente, porque pegando esse gancho do amor, eu imagino que eu vinha de uma criação evangélica, né? E aí, por várias práticas diferentes de leituras sobre a espiritualidade, né? Muitas coisas, que foram muito tempo ensinadas como erradas. No começo desse iniciado, literalmente, iniciando como iniciado, me trazia, às vezes, um desconforto, né? Natural. Só que teve uma coisa, eu lembro logo no início, assim, da minha vida iniciática, digamos assim, que eu não entendia como um grupo, né, ali social, que com uma diversidade de pessoas, com tipos de pensamentos muito diferentes, né, em vários sentidos, de origens diferentes, de histórias diferentes, trabalhava num projeto único de amor. Exemplo prático aqui que eu vou dar, que é curioso. A gente tinha algumas reuniões semanais, sempre, né, temos, enfim, em grupos menores e fechados. E eu no começo, até antes de ser iniciado, ali tem todo um preparo, enfim, que eu não vou explicar, mas que eu não entendia por que a gente reunia todo dia, X horário, para meditar para alguém que eu não conhecia. Aquela prática vindo da questão religiosa, eu falei assim, poxa, mas eu não consigo ir contra isso, tá? Todas as várias questões que envolvia a minha, talvez, rejeição a algumas práticas, quando eu via um grupo
se reunindo porque houve um terremoto num país e vamos pedir por essas pessoas. Aquilo eu falo assim, eu não consigo ir contra isso. Na verdade, no final, é tudo que eu sempre acreditei. Então, as outras coisas, fui trabalhando, fui vencendo alguns preconceitos ou coisas do tipo. Mas essa veia que eu vi aí quando eu vi isso, né, eu tive a certeza de que era a minha prática espiritual, que agora não era apenas uma religião, mas virou uma prática na minha vida de todos os dias, desde que eu acordo até que eu durmo, mudou, inclusive até no sentido prático, como eu falei, prático, assim, ver isso acontecer de verdade, não só falando, como às vezes eu vi, às vezes na religião, ver atitude, inclusive em que ninguém sabe, sem ninguém saber, sem bandeira, sem contar isso pra ninguém, sem colocar em Instagram, isso mexeu muito comigo. E eu falei, achei como praticar a minha espiritualidade. Tá. Aí aquilo foi um divisor de águas que tudo passa, é aquilo que a gente sempre fala, a ter sentido na sua vida. Exatamente. Né? Eu tenho uma questão, Thiago, eu sempre busquei desde criança também essa ideia do porquê das coisas, né? Eu sempre fui muito questionador também. E quando eu sempre tentava entender por que aquilo tinha que acontecer, qual o sentido daquilo. Sabe aquela coisa do aluno mas por que eu estou aprendendo isso, né? Não importa a explicação, mas eu acho que é importante explicar. Pode ser até que eu escute, olha, você não vai usar isso, mas é importante para tal coisa. Talvez você nunca mais vai escutar isso ou ver isso na sua vida. Mas é importante. Talvez isso uma hora você vai usar. E eu acho que... por isso que para mim é muito importante quando eu escuto de alguém que, nossa, olha, depois que eu tive tal experiência, eu vivi, ou como você foi lá na rua, foi lá escutar história, você quebrou uma barreira que ela apesar de ser invisível, ela é como um muro verdadeiro, como The Wall lá do Pink Floyd, que eu sou fanzaço do Pink Floyd, que são os muros que a gente cria, né? A sociedade humana, ela tem um monte de muro, né? As pessoas criam muros, às vezes até casais criam muros, amigos criam muros, depois quando você percebe, você está distante. Por que você fez isso? Daí você fala assim, volta lá no ponto para entender onde começou. Às vezes você nem sabe por que começou aquilo. Só que às vezes não tem ponto de retorno, às vezes, né? Então, são coisas assim muito importantes para mim isso. E eu vou te dizer, a natureza me ensinou muito disso, sabe? E essa minha infância, adolescência e juventude muito ligada à natureza, mesmo morando em São Paulo, mas eu me aventurava muito, e hoje eu sinto falta disso, pelo meu próprio cotidiano, né? Isso me humanizou profundamente, sabe? Então é legal a tua mensagem, porque ela tem um poder impactante de quem está aqui nos assistindo, de fazer mais isso, né? E ter mais contato com tudo isso. E eu estou em débito, eu não estou falando que eu faço isso todo dia, porque também eu não consigo, né? Sim. Mas isso é uma cobrança para mim mesmo, né? Então, eu acho que é muito legal essa sua experiência toda que você está trazendo. E como que você define, hoje já emendando uma pergunta, viver sobre a luz da busca do autoconhecimento? Quanto isso é relevante para a sua vida hoje? Eu confesso que eu não estaria aqui, simples assim. Porque aí até por características, né? É muito importante esse contato, né? Não ficar distante de mim mesmo, né? E as vezes da minha vida que eu me distanciei de mim, trouxe consequências, inclusive, muito graves, né? E como uma depressão, como outras coisas que já aconteceram. Então, não existe uma caminhada terrena, na minha opinião, ou seria muito pobre, ou também seria muito complicada, literalmente, uma caminhada terrena sem a busca do autoconhecimento. Tá? Até porque as relações humanas, a gente fala muito do amor, a gente falou muito hoje aqui, mas as relações humanas não são fáceis. Não.
e de forma geral. Então, se você não se conhece, você também não consegue compreender o outro. Então, uma das coisas muito importantes para mim, para eu conseguir me relacionar melhor com outras pessoas, eu tive que me conhecer. E às vezes a gente faz ao contrário. Né? A gente quer mais falar do outro, depois nem olha pra gente, assim, internamente. Então, nesse ponto, a caminhada, o autoconhecimento, ele, assim, é um pilar, assim, de vida, porque sem ele, talvez, não existiria a vida de forma real, assim, sem o autoconhecimento. Então, é fundamental para mim, assim. É muito legal. Acho que você está trazendo uma mensagem muito significativa para o episódio de hoje. E assim, eu acho que tem muito jovem que está buscando isso, né? E a tua mensagem, eu acho que tem uma conexão muito legal com essa questão das pessoas jovens que estão aí buscando uma saída, né, para os seus questionamentos. Eu acho que vai valer muito como exemplo no programa de hoje. Agora, tem uma pergunta que é tradicional no nosso programa, né? O poder da ampulheta sobre nós, né? Fala para nós sobre a luz do Thiago Ciero, o que é para você Deus e tempo. Tá. Como eu até comentei, é difícil, assim, eu nem ouso definir Deus. Acho literalmente incognoscível. Qualquer palavra que eu colocar vai reduzir. E o tempo, para mim, de novo, é um paralelo que eu faço com a natureza, mas para mim, assim como sem o tempo, né, melhor dizendo, sem Deus não existiria o tempo. Para mim, porque eu acredito no todo, né? Tudo está dentro ou do Criador, né? Então, o tempo, para mim, também é complexo de explicar pela dimensão. Aí nós, humanos, a gente consegue tangibilizar isso, né? Com a forma do relógio, e às vezes a gente usa de forma ruim, né? Ou não saudável, ou muitas vezes a gente usa de forma boa. E uma coisa que chama muita atenção em relação ao tempo e a Deus, de alguma forma, ainda é a mesma questão da finitude que eu sinto quando estou na natureza. Carl Sagan mostra, por exemplo, uma timeline sobre a criação do universo. E ele coloca aqui a criação da Terra, né? E um pouquinho que existe ali no final, como ele faz um comparativo como foi o ano, de janeiro a dezembro. Você já chegou a ver essa imagem? Já. E a criação da Terra, ele vira milésimos de segundos no tempo do universo como um todo, que aí eu considero Deus, digamos assim. E aí, às vezes, a gente se dá importância demais em alguns sentidos que não... né, inclusive, a questão das brigas humanas, das guerras, das discussões, das ideologias, tudo isso. Quando a gente vai viver aqui num tempo de 70, 80, 100 anos, e tudo isso vai passar, e gerações vão passar. Então, o tempo, para mim, é assim, cara, usa esse tempo, que é pouco nesse caso, né, nessa vida agora, de forma... realmente pro amor que a gente está conversando a conversa inteira, porque senão não vai ser uma vida que não vai valer de nada. Como eu acredito também em evolução na questão de terrena, né, de voltar e continuar essa caminhada, o autoconhecimento serve exatamente para essa ferramenta, para que eu possa me conhecer o máximo que eu puder dentro do finito agora, para que eu evolua, né? E que eu faça o melhor para o outro, daí dentro do amor universal que a gente está falando, do amor de Cristo, que a gente usa esse tempo para o amor. A gente tem tanto pouco, vou usar o ódio para isso, é uma coisa que, né? E eu vejo muitas discussões banais sobre isso, né? Nesse sentido. Perdendo tempo com coisas que não vai, como você falou, do caixão, né? Vai embora rapidinho. Vai agregar, né? Então eu vejo essa questão do uso do tempo de forma saudável para autoconhecimento, e para praticar o amor, tanto a si, tanto ao próximo. Eu vejo dessa forma. É isso. Muito bom. Pessoal, eu tenho certeza que vocês estão gostando muito do episódio de hoje, então já deixa o seu like, comenta aqui, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários e vamos compartilhar, né? Porque a gente sempre fala isso, mas tem uma relevância muito grande quando vocês compartilham, isso ajuda muito o projeto a continuar para muitas e muitas mais temporadas, porque esse é o último episódio, então, da 9ª temporada. Da oitava. Oitava temporada. Oitava temporada. Isso. Estamos encerrando, então, você tá fechando a oitava temporada. Só, que honra. Fechando com chave de ouro, então, mais uma temporada. Então, eu agradeço vocês que acompanharam a gente
gente por mais esse período, né? E, Ciero, agora eu quero que você dê pra gente a sua mensagem final. Fale diretamente com o pessoal que tá assistindo em casa. Tá bom. Eu vou dar uma mensagem, você comentou, né, dos jovens. E eu acho que, como eu também tenho bastante contato, principalmente profissionalmente, acho que tem uma coisa bem interessante. Aí a gente fala, parece um papo de velho daqui, de falar de usufruir esse tempo de forma saudável, né? Mas eu acredito que, assim, a gente é composto de 3 coisas básicas, né? É o nosso mental, nosso físico e nosso espiritual. E começando com o mental, para mim o autoconhecimento entra nesse... Vou pegar o autoconhecimento como esse momento do mental. Então, assim, hoje se discute, graças a Deus, se discute mais sobre saúde mental, coisas que há pouco tempo atrás não se discutia. Isso. Então, assim, seja o momento que você estiver passando na vida, seja dúvidas que devem existir, como seja profissão, seja relacionamento. Cara, primeiro se entre a contato consigo para poder fazer isso, para ter melhor clareza. Então, a parte da saúde mental é muito importante para ter contato consigo, para ter uma clareza e uma saúde mental boa, para poder tomar suas escolhas e caminhos, né? O físico, não vou entrar em detalhes, mas tem uma questão física que é muito da minha veia, que a gente vem conversando, que é esse contato com a natureza. Então, assim, sair um pouco do concreto, pisar na terra descalço, sabe? Deixar a brisa tocar no... Física, a gente poderia falar de alimentação, de esporte, em vários sentidos. Mas na minha veia eu vou falar da questão da natureza. Esse contato de pegar... A gente quase não tem contato com a árvore ou a madeira crua, né? A gente vai pegar um móvel de madeira, né? Mas a gente não tem na raiz, que tá vindo tudo... Toda a raiz dela tá na terra. Então esse físico é muito importante. E o espiritual, que eu acho que é a caminhada... que contempla tudo isso. Não dá para dividir. Eu estou dividindo para exemplificar, né? Sim. Mas o espiritual, ele une tudo isso. E eu, desde sempre, que um homem é homem, né? Em termos de humanidade, existe esse caminhar para o mistério do que é Deus e do que é o espiritual, né? E sempre existe um vazio. Muitas pessoas falam desse vazio porque, né? Poxa, mas... E na minha opinião, ter uma vida espiritual não tem a ver com a religião, é a prática do amor. Então, poxa, como que eu posso ter mais contato com espiritualidade? Busque esse amor. E aí, sim, existe lugar, existe pessoas que podem orientar, não necessariamente a buscar o amor, que isso é uma coisa que você vai em busca, mas há ferramentas para que te organizar em todos os sentidos, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Então, minha mensagem final é assim, se cuidem, e cuidem desses 3 aspectos. Busquem esses 3 aspectos. Sempre mentalmente a saúde mental, o físico, esse contato com a natureza, a espiritualidade, que é a prática do amor universal. Muito bom. Ciro, muito obrigado pela sua presença. Foi um programa leve, fluiu, foi muito gostoso, passou muito rápido. Muito rápido, né? Sim. Muito obrigado por você ter vindo, né, e por acreditar no nosso projeto. Você já nos apoia há muito tempo. E como a Ana disse, né, agora falando para toda a nossa audiência, quando você compartilha, é um ato de apoio a esse projeto. Então, eu peço para vocês assim, compartilhar muito. Quando eu falo compartilhar muito, não é compartilhar o 1818 enquanto negócio, enquanto podcast, videocast, da maneira que você entender, né, esse programa. Mas é uma ideia. E essa ideia é tudo isso que vocês estão escutando, vendo, refletindo nos nossos episódios. Então, por isso que a gente pede para você compartilhar muito em todos os grupos que vocês fazem parte. Você quer deixar algum contato? O contato, meu Instagram, né, Thiago, com TH Cieiro, né, com S. O Instagram da Explore Club. E aí todo mundo fala Explore, mas como eu pus o clube em português, então é Explore Clube, literalmente, @ né, Explore Clube, e o site é exploreclube.com.br. Legal. Então, dá uma chegadinha lá na loja virtual, né? Isso. E vocês vão ter umas camisetas muito legais, tem muita coisa boa, de verdade, e o material não vou nem falar, porque ele é ótimo, de verdade, é um material excelente, né? E tem tudo a ver com natureza, com todo esse
Cieiro, jeito Cieiro de ser. Ó, até combinou. Jeito Cieiro de ser. Já criou um slogan aí. Tem tudo a ver com esse jeito Cieiro de ser. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Tem gente que às vezes assiste os vídeos, gosta, mas não faz a inscrição porque às vezes não tem o hábito de fazer. Então peço para você se inscrever. Mais uma vez, não esqueça do like, deixe seus comentários e, como eu disse antes, compartilha muito essa ideia. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio e, claro, a próxima temporada. E vamos caminhar com muita perseverança. Até o próximo.